galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, daqui a 3 dias teremos as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Mais uma vez, já vamos abrir o vídeo comentando sobre isso. Saiu uma nota interessante sobre a possível relação entre Lira e o desgoverno após a sua reeleição. As coisas tendem a endurecer. Tem a nota sobre União Brasil que é interessante, envolve o Alcolumbre. Depois falaremos bastante sobre o senhor Rodrigo Pacheco, sobre o Rogério Marinho. O Marinho ontem, inclusive, participou de uma entrevista, né, junto com a turma do PL, do PP, do Republicanos. Estavam lá também ex-ministros de Bolsonaro. Ele falou algumas coisas interessantes, quero mostrar para vocês. Ele fez um certo aceno, que eu creio que foi em busca de mais alguns votos. Tem uma matéria também interessante sobre o histórico dos presidentes da Câmara e Senado, quero mostrar para vocês. Depois vamos falar de Jair, dos deputados da direita e algumas coisinhas que estão acontecendo. Um pacote de bondades da democracia do Renan Calheiros e também do senhor Flávio Dino. Tem algumas coisas que aconteceram aí que a imprensa até está repudiando, falando que não é um dos melhores do caminho, para minha surpresa. Hoje quero falar com vocês sobre a questão dos militares. Lulinha e o senhor Tomás, General Tomás. Aquela foto com Fidel não é à toa. Não é à toa. É capaz de, assim, se eu falar, é capaz de achar que não é mentira. Mas já pensaram na volta do Mais Médicos? E já pensaram numa volta que nem parte do desgoverno, mas a justiça meio que ordena volta com os Mais Médicos? A gente vai comentar sobre isso. Quem também parece que está de volta é a turminha do MST. Saiu uma nota interessante na Veja sobre quem estaria responsável aí por parte da comunicação do governo com alguns setores. Depois foi uma matéria também na coluna do pai do Noblar, do Guguinha, né? No pai do Guguinha, um cara que escreve lá, o Evandro Eboli, falando sobre uma carta, né? O que eles estão falando e como eles enxergam o agronegócio. Quero mostrar algumas coisas para vocês e, se der tempo, algumas confusões diversas que envolvem a turminha da carreta Furacão. E vamos começar. Folha de São Paulo ontem soltou essa nota, já no final da noite, falando o seguinte: Lira encaminha a reeleição se deslocando de Bolsonaro e com série de gestos ao Dilma. Essa, a priori, era a versão da Folha de São Paulo. Só que quando você pega a matéria para dar uma lida, os deputados que tiveram contato, né, a possibilidade de responder, eles se colocaram de uma forma um pouco diferente. Eles não estão falando assim, não é que o Lira está fazendo gestos por o Dilma. Aqui, enquanto presidente da Câmara, ele tem que conversar, colocar alguns projetos em votação. Mas o que está acontecendo é o contrário. Quem precisa do Lira é o Dilma, e não vice-versa. O Lira já está reeleito, sempre esteve. O Lira, na verdade, ele está indo em busca de uma votação recorde, né? Ele quer quebrar, acho que o recorde é 434 votos entre os 513 disponíveis. Mas, enfim, não acho que o pragmatismo seja do Lira. O pragmatismo foi do governo. Você tem a competência do Lira de ter sido um articulador que contemplou todos os interesses convergindo para a candidatura dele neste momento. Aí foi muito pragmático para o governo embarcar numa candidatura que já tinha todos os sinais de vitoriosa, numa composição que é benéfica para todos. Quem diz isso é o Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Não sei nem quem é, nunca nem escutado. O Danilo Forte, do União Brasil, fala: há necessidade de uma relação mais madura do executivo com Lira, porque o presidente da casa está mais forte. E o Lira, ele quer vencer, sabe, de forma assim expressiva, que sabe, 500 votos para mostrar que manda é a gente. Então não adianta vir com o nariz empinado que não vai dar certo aqui dentro. Tanto que a matéria no final, ela começa, a manchete começa de um jeito e lá no final você vê, ó, os próprios integrantes do PT dizem, porém, que passada a eleição da Câmara, Lira pode readequar o seu caminho político, o que pode representar dor de cabeça ao Palácio do Planalto. Apesar disso, governistas afirmam não ver outra opção a Lula neste início de mandato. Na verdade, deve ser a Lira, né, neste mandato. A Folha de São Paulo tão acostumada a falar do Lula que atrapalhou os nomes. Mas enfim, o Lira aqui está basicamente certo. As únicas coisas que eu acho que realmente tem que prestar atenção é como vão ficar, sabe, no final do dia, as comissões, relatorias importantes, como a do orçamento, os cargos na mesa diretora, as coisas na Câmara dificilmente vão mudar, né? Mas o Senado que é intrigante. Mas antes disso, divisão da União Brasil se acentua e a Alcolumbre fica atriz, é um triz de deixar a sigla.
Aí diz que o Alcolumbre, né, vem causando alguns problemas, a divisão vem se acirrando. Ele teria sido alvo de críticas do vice-presidente do partido, o Antônio Rueda, e de seus aliados, por ter fechado acordos com o governo Dilma para ocupar ministérios sem consultar os colegas. União Brasil é interessante, é o único partido onde o vice-presidente toda hora aparece na imprensa. Por quê? Porque, adorei a definição, União Brasil não é um partido, é uma federação, ou algumas federações, né? É a união de determinados grupos debaixo de um guarda-chuva mais amplo. Você tem a turma que veio do DEM, mesmo a turma que já veio do DEM, ela vem meio que rachada, e tem a turma do Bivar. Né? O Alcolumbre é de uma turma dentro do DEM, né? O Alcolumbre já era do DEM no passado. Então a confusão continua seguindo. E o Rueda está mais próximo da turma, por exemplo, do ACM Neto, né? Da turma do Almar Nascimento da Câmara. Aí diz que o senador amapaense indicou então que poderia mudar de partido. Ele chegou a ser sondado pelo PSD, MDB e Solidariedade. A tensão só diminuiu após o jantar de parlamentares do União em Brasília, na última quinta, no qual o Alcolumbre se comprometeu a ceder espaço para outros integrantes da sigla. O primeiro ato será apoiar o Efraim Filho para a liderança do União Brasil no Senado. Está aí, briga interna. Não acho que o Alcolumbre vai conseguir, né, deixar todo mundo contente. Os ministérios que tem nas mãos e quem ele emplacou, acho que vai ser muito difícil. Acho que a União Brasil seguirá rachado, que todo mundo vem comentando sobre isso. O governo não vai ter essa união e a tal governabilidade que eles esperam, principalmente quando eles tentarem fazer mudanças bruscas na Constituição, que aí precisa de uma PEC, são 308 votos. Esperar para ver. Mas vejam só. Alcolumbre na linha de frente do Pacheco. Isso aqui não é atua. Alcolumbre é dos principais cabos eleitorais, porque ele quer ficar com a CCJ e em 2025 ele quer o apoio do Pacheco para ser o candidato à presidência do Senado. Ele quer voltar a comandar o Senado. Antes de falar algumas coisas mais sérias, porque essa nota eu não acho que é séria, achismo meu, posso estar bem errado, mas, sei lá, parece uma nota para tentar dar a ideia que a candidatura do Rogério Marinho, ela não tem força. E eu ainda acho isso, primeiro, porque foi o próprio Lauro Jardim que escreveu e porque só saiu no Globo. Só saiu no Globo isso daqui. E o candidato do Globo, tá mais do que claro, é o senhor Rodrigo Pacheco. Não do Globo, do establishment, do consórcio, do Dilma. Você gosta do Dilma, você faz o L, logo você vai para o Pacheco. O Pacheco não trabalha pelo Senado. O Pacheco trabalha para a esquerda. Aí diz que o plano B que pode tirar Rogério Marinho da disputa pela presidência do Senado. Aí diz que o PL e PP republicanos estão trabalhando pesado pela candidatura do Rogério Marinho. Avaliam o quadro como muito difícil, mas não impossível de vencer, de acordo com o alto dirigente desses três partidos. Mas, como o seguro morreu de velho, caso cheguem à conclusão neste fim de semana de que Marinho não derrotará o Pacheco, há um plano bem engatilhado. Neste caso, Tereza Cristina seria lançada candidata na segunda-feira, 2 dias antes do pleito. Teve ontem uma comitiva de imprensa, diversos ex-ministros, representantes dos três partidos. Rogério Marinho discursou tirar a candidatura segunda-feira, no caso amanhã. Cara, é bem complicado. Quarta-feira, né? Daqui a 3 dias. Tem segunda, terça, quarta já é eleição. Daqui a 3 dias. Acho meio improvável, mas vamos ver, né? Aí, segundo o Metrópolis, na verdade o Igor Gadelha, pelas contas do Palácio do Planalto, Pacheco estaria reeleito com a ampla vantagem. Seria eleito aí com entre 56 a 58 votos. Estariam apoiando o Pacheco. Se o Pacheco tiver 56, isso significa que o Marinho terá 25 votos. Bem abaixo do que a turma vem comentando. Você vê as matérias que vem saindo do entorno do Rogério Marinho, pessoas mais à direita, computando que ele teria, neste momento, algo em torno de 35 votos e faltariam 5. Ainda assim, estaria atrás. Mas, segundo a equipe, Pacheco teria 56 votos. Isso daqui representaria mais votos do que o Pacheco teve na sua eleição passada. Na coletiva de imprensa, o Flávio Bolsonaro participou também, falou algumas coisas. Quero falar aqui primeiro a questão do Pacheco, depois eu falo sobre outras coisas, quando a gente falar de Bolsonaro, o Flávio falou algumas coisas, até falou sobre a eleição no Rio de Janeiro, mas começando por aqui, Flávio culpa Pacheco por ataque golpista e diz que Bolsonaro não tem prazo para voltar ao Brasil.
Na mesma entrevista, Flávio atribuiu parcela de culpa ao Pacheco pelos acontecimentos dos últimos meses que culminaram nos atos do dia 8, em que apoiadores de Bolsonaro depredaram os prédios do Congresso, Planalto e da Suprema Corte. Abre aspas. Vimos tudo acontecer nos últimos meses e é porque talvez quem estivesse sentado na cadeira de presidente do Senado não teve a capacidade ou a visão para buscar essa pacificação. Acho que o Flávio ele externa o pensamento de toda a direita nesse momento. Para promover o diálogo, que é assim que a gente busca essa unidade no parlamento, disse o senador. Carlos Portinho também estava lá, é o líder do PL até o momento. Também apontou o dedo para o Pacheco na responsabilização pelos atos. O que aconteceu no dia 8 aconteceu porque todas as lideranças falharam. O Executivo falhou, o Judiciário falhou e a presidência do Congresso falhou. Para quem não sabe, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Se insistirmos nas mesmas soluções, teremos os mesmos erros. Marinho, que disputará contra Pacheco, defende que haja uma CPI para apurar os ataques do dia. Olha o que o Rogério Marinho falou. Houve uma falha na segurança no dia 8. Acho que a CPI seria um instrumento adequado para averiguarmos falhas por ação ou omissão, porque não se pode fazer investigação seletiva. Defendeu o candidato à presidência do Senado. Estamos aqui prontos para assinar uma CPI ampla. E olha só. Falei para vocês antes e reitero a minha percepção, posso estar errado. Eu não acho que uma CPI como essa, ela atingiria o governo. Eu não acho que o governo ia deixar isso acontecer. Acho que entrar em peso. A gente viu o que aconteceu na CPI da pandemia. Eles vão buscar algum tipo de maioria dentro do colegiado. Tá, beleza. E eu tô criticando o Rogério Marinho por isso? Não. Quando o Rogério Marinho fala isso, eu acho que, na verdade, ele está tentando fazer um aceno para alguns senadores que não necessariamente fazem o L porque eles amam o Dilma, mas muitos porque odeiam Bolsonaro. E essa turma não teria um compromisso com o Dilma, mas um compromisso com si mesmos, no sentido que uma CPI como essa, assim como foi a CPI da pandemia, acaba por criar umas peças que elas ficam famosas, o tempo passa, o tempo voa, e você continua lembrando deles. Você parar pra olhar, o próprio Randolph era um cara que sempre criou problema. Mas depois da CPI, ele subiu de nível. Olha o Omar Aziz. Até hoje a direita sabe que é o Omar Aziz, né? E não de um jeito legal. Você vê a Lisiane Gama, ninguém ouvia falar, mas estava o tempo todo lá. Simone Tebet. Vocês lembram de Simone Tebet antes da CPI? De ficar lá, enchendo o saco? Então os senadores, eles olham pra isso e falam, pô, a CPI é interessante. É palanque, é holofote. O Pacheco não vai abrir. Porque o Lula não quer. E o Pacheco não pensa por ele. O Pacheco pensa do jeito que o Lula manda. Logo, pô, se eu voto no Rogério Marinho, o voto é secreto, ninguém vai saber. Pode ter uma CPI, eu posso entrar, meu partido não é tão grande, etc, né? Eu vou ganhar uns holofotes. Eu acho que pode ser bacana. Tanto que, essa daqui foi a nota da Folha de São Paulo. Quando você olha a nota um pouco mais ampla, quiser fala um pouco mais ampla, e aí o Poder 360 ele não suprimiu nada, a manchete é a seguinte: Marinho acena ao MDB e diz que fará CPI do dia 8 se eleito. É evidente que houve falha na segurança. A senadora Soraya Tronic está propondo uma CPI. Acho que é um instrumento adequado para averiguarmos quais foram as falhas por ação ou omissão de uma falha geral. Não se pode fazer investigação seletiva. Estamos vendo um governo que, em um primeiro momento, estava favorável à CPI. Agora, o presidente Dilma e o Randolph dizem que não é necessário. Estamos prontos para assinar uma CPI ampla. Então está fazendo aceno para esses votos, como a própria Soraya, tem o Alessandro Vieira. São candidatos aí, né, bem favoráveis para, sei lá, votar no Pacheco. Observar aí os próximos desdobramentos. Em 3 dias saberemos se vamos poder celebrar um pouquinho, né? Tem isso aqui vai ser uma vitória, vai ter um gostinho especial. Rogério Marinho vai ser
vai ter um gostinho especial. Pacheco fora, nossa. Flávio Bolsonaro falou que vai pedir para os colegas mostrarem voto ao votar no Pacheco. Acho que ele quer meio que constranger quem não votar, quer dizer, no Marinho, né, no caso. Constranger quem não votar no Rogério Marinho. Não sei até que ponto isso daqui resolve todos os problemas, porque pode ter gente que falar, pô, não quero mostrar para não sofrer nenhum tipo de retaliação do meu partido, etc, tudo mais. Enfim, mas a turma tá lá dentro, tá trabalhando, sabe melhor do que eu o que é que tá acontecendo. E essa matéria eu achei bem interessante. Bem interessante mesmo. Primeira manchete. Lira busca recorde na Câmara enquanto Pacheco tenta evitar terceiro turno no Senado. Pacheco tá tentando aí. Por uma eleição que estava 100% garantida, o Pacheco tá se movimentando demais. O Lira quer mostrar sua força. E quanto mais forte, mais poder ele vai ter, mais problemas o Dilma vai ter também na hora de tentar impor suas vontades. Só que o que eu achei interessante dessa matéria, na verdade, foi esses dois infógrafos aqui criados. Você vê, ó. Tá meio pequeno, mas deve dar para dar uma lida se esforçar um pouquinho. Aqui à esquerda temos votações para presidente da Câmara e do Senado. Na verdade, aqui à esquerda está na Câmara e à direita temos o Senado. O que eu queria trazer para mostrar para vocês, se vocês derem pausa depois, sei lá, estiver na TV, chega próximo assim, dá uma olhada, pode até dar uma pausa. Tenta olhar essa tabela. Esse daqui é o cargo, vamos falar da Câmara. É o maior cargo possível que um deputado pode ocupar. A não ser que ele seja convidado para ser ministro. Mas aí, foi convite. Mas assim, o que um deputado pode fazer em termos de poder político, né? Ele comanda a CCJ. É uma coisa... Cara, o presidente da Câmara é que pode abrir o processo de impeachment. É quem determina o que é votado ou não. O que entra no plenário. E o Senado, basicamente, é a mesma coisa. Olha esses nomes aqui, pessoal. Primeiro nome, você vê, ó. Ulisses Guimarães, esse eu já ouvi o nome. Paz de Andrade. Vou ser sincero, nunca ouvi. Ibsen Pinheiro, idem. Inocêncio de Oliveira. Luiz Eduardo Magalhães eu conheço, né? Porque é da minha Bahia. E tem até o nome do aeroporto. Michel Temer, ó. Foi 2 vezes ali. Primeira vez em 97. Aí vem Aécio, sim. Efraim Moraes, já ouvi. João Paulo Cunha, não lembro, mas do PT. Severino Cavalcante, sei quem é, por causa da confusão que teve na eleição com o PT, Aldo Rebelo, etc. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Qual dessas eleições, tanto para a Câmara quanto para o Senado, vocês acompanharam? Vocês acompanharam alguma dessas? Segunda pergunta. Não acompanhou, mas qual desses mandatos à frente da Câmara e do Senado vocês se lembram? Se você falar, cara, eu acompanhei na época, pelo menos aqui na minha cabeça tem algum tipo de notícia, porque eu acompanhei, sei lá, o caso lá do Mensalão, Correios, etc, ali, mais ou menos, Aldo Rebelo, Chinaglia, aquela época que estava acontecendo, eu estava acompanhando. Acho que muita gente vai recordar do Cunha, né, porque foi bem marcante, foi o período da Lava Jato, a queda da Dilma. Mas e o restante? Isso aqui é bom para ver e tentar relembrar os últimos 4 anos. Quando muita gente cobrava aquelas cobranças assim, que Bolsonaro tem que fazer, tem que resolver, como se tudo, às vezes, fosse um estalar de dedos e tudo estava resolvido. Como se o estado das coisas que a gente vive no Brasil hoje é uma coisa que você resolve do dia para a noite. Se a gente vive numa situação que não estamos felizes, eu acho que a parte da turma da direita está bem satisfeita com as mais diversas alas da política, dos poderes, das instituições. Foi uma construção de muito tempo que, infelizmente, a população brasileira não prestou atenção, não acompanhou. Ainda nos dias de hoje, vocês acham que quantas pessoas estão preocupadas em acompanhar isso daqui? Eleição presidente da Câmara e do Senado. Quando eu falo pra vocês, não é da boca pra fora mesmo, né? Assim, pra tentar, sabe, deixar você meio animado, pra você ficar, pô, isso aqui, aquilo outro, vou continuar pesquisando, vou aprender mais. Não! Pessoal, é sério, a população brasileira que acompanha a política e que acompanha assim de forma um pouco mais regular e de forma mais aprofundada, tentando entender coisas assim que deveriam ser, sei lá, o dia a dia de todos, pelo menos Câmara e Senado, o presidente da Câmara e Senado, é uma parcela ínfima. Não dá, mas não dá de jeito nenhum 5 milhões de pessoas, mas não dá de jeito nenhum. Nenhum.
Precisamos, cada vez mais, trazer pessoas, sabe, para o debate, para acompanhar, para se preocupar com o destino da nossa nação. Falar, cara, olha o que está acontecendo. Olha a quantidade de crítica. Você vê, a coisa é tão ridícula que até hoje, grande parte da população não consegue entender o processo de aprovação de uma lei. Não estou falando da tramitação, da sua formulação, passar pelas comissões, etc. Não, o cara não entende o seguinte: Bolsonaro não aprovou essa lei. Mas Bolsonaro é o presidente, cidadão. Quem aprova a lei é deputado, é senador. O cara não sabe disso. Coisa assim, básica. Mas Bolsonaro apoiou fulano de tal. Porque a eleição não é o povo que escolhe, não é Bolsonaro que escolhe alguém. Ele precisa ter um certo apoio. Precisa aprovar uma PEC, são 308 votos. Tem 513 deputados. Grande parte da população ainda está preocupada com Big Brother. Tudo é mais importante do que a política, né? É que ele quer saber, eles querem saber do Big Brother. Mas beleza. Vamos falar de Jair, dos nossos deputados. Mas antes, voltar aqui na entrevista do Flávio Bolsonaro. Ele falou o seguinte, Flávio confirma interesse em disputar a prefeitura ano que vem. O senador Flávio Bolsonaro confirmou à coluna que vai disputar a prefeitura no ano que vem pelo seu partido PL. E falou o seguinte, o PL tem seu planejamento eleger o maior número de prefeitos em 2024, especialmente nas capitais. Se meu grupo político no Rio entender que meu nome ajuda, vamos trabalhar. Eu grifei aqui essa final, mas na verdade a parte mais importante é o que ele fala do PL. Você vê que, graças a Deus, já existe uma preocupação desde agora com as eleições de 2024. É ano que vem já, pessoal. Já é ano que vem, tem eleição de novo. Prefeitos, vereadores. Importantíssimo. Importantíssimo. Se o PL conseguir fazer o que fez na Câmara, se segura. Se segura. Com fé em Deus vai fazer. Mas vamos lá. Pode ser amanhã, daqui a 6 meses, ou nunca, diz Flávio Bolsonaro sobre data de retorno do pai ao Brasil. Fiquei até surpreso que o Globo, pelo menos, colocou a frase completa. Vários grupos aí do consórcio colocaram assim: Bolsonaro pode nunca voltar, diz Flávio Bolsonaro. Falei, bicho, bota a frase completa. Bota a frase completa. Para com isso, tá feio. Ele falava assim, bicho, cara, ele tá de férias. Precisa tá de férias. Quando ele cansar, ele volta. Simples assim. Vocês estão, sabe? Tira Bolsonaro da boca, vamos aqui olhar pro desgoverno. Aí, apontando, mas será que ele não tá com medo de voltar? Está com medo do judiciário? E o Flávio responde. Fala o seguinte, o Flávio disse ainda que não há nenhum temor acerca do retorno de Bolsonaro ao Brasil e possíveis responsabilizações judiciais. Bolsonaro é alvo de uma série de inquéritos, né? Tribunais, inclusive acerca dos constantes questionamentos sobre a confiabilidade do sistema eleitoral. Abre aspas. Não tem temor nenhum. Ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no Brasil. Se ele estivesse sentado na cadeira de presidente, poderia falar que ele facilitou alguma coisa. Mas não é ele. Quem está aí sentado, subiu a rampa e era presidente durante a confusão, é o Dilma e seus ministros. Esses sim precisavam ter atuado com mais empenho, né? Pode também comentar sobre a questão do Ibanez. O Flávio até bate martelo na entrevista falando, ele acha que não tem motivo de Jair ficar inelegível. Eu acho que também é aquela fala meio política. Eu acho que a turma vai trabalhar para tentar tornar Bolsonaro inelegível. Eu acho que prender não vão, mas inelegível tudo indica. Saiu uma matéria na Veja ontem que explica, inclusive, qual seria o primeiro caminho, quem sabe é ser adotado nos próximos dias, quem sabe já agora em março. A Veja fala o seguinte, a estratégia por trás do processo que quer deixar Bolsonaro inelegível. Aí diz que Bolsonaro, atualmente, tem contra ele 16 ações que pedem a condenação do ex-presidente por crimes como abuso de poder econômico e político, mas uma em específico é tratada como estratégica, dentro das 16. Qual é ela? A do PDT, que envolve aquela reunião que contou com a presença dos embaixadores, que vocês devem acompanhar na época, aquela confusão. A gente nem pode mais comentar hoje em dia. Mas é o seguinte, apresentada pelo PDT, após o ex-presidente ter se reunido com embaixadores, ela deve ser a primeira a ser julgada, não por ser a mais robusta,
ou por ser a qual está reunindo o maior arsenal de provas. Mas por quê? O cálculo de advogados, integrantes do judiciário, é de que, como nesta ação de investigação eleitoral, Bolsonaro já foi citado para apresentar contestação e indicou testemunhas de defesa, entre as quais o Ciro Nogueira faz parte, o caso pode ter andamento acelerado independente do retorno do ex-mandatário ao Brasil. Nessa daqui, Bolsonaro já recebeu a intimação. Ó, esse aqui, Bolsonaro, você está com ação como essa, responda. Ele respondeu, já indicou testemunho de defesa, etc. Então, a ação pode caminhar, ele estando no Brasil ou não. E por que as outras não podem? Nas demais acusações, Bolsonaro ainda precisaria ser notificado no exterior por meio de uma medida de cooperação internacional. Como está no Brasil, tem que chamar lá fora. Aí tem que... Eu não sei se o nome é carta precatória, tem um nome para isso. Você manda a carta, tem que chegar lá. E aí, bastaria uma simples mudança de endereço para que nenhum deles fosse levado adiante de imediato o Tribunal Superior Eleitoral. Até encontrar Bolsonaro, a coisa não poderia avançar. E essa daqui já iniciou. Então pode acelerar o quanto quiser. Aí depois, exato, né? A possibilidade de levar este primeiro pedido de inelegibilidade a plenário a partir de março. E, na avaliação de interlocutores do tribunal, o julgamento serviria para medir a temperatura de todos os julgadores. A equipe jurídica do Dilma contabiliza que hoje teria 4 votos de um universo de 7 simpáticos à tese da inelegibilidade. Quem poderia imaginar, né? E o caso ganhou nos últimos dias, por ordem do próprio tribunal, um elemento de peso. A inclusão como prova da minuta, aquela minuta lá do Anderson Torres. Então tá lá. Confusão do início até o fim. Eu acho que eles vão tentar fazer de tudo para deixar Bolsonaro inelegível. Eu acho que vão tentar fazer de tudo. De tudo mesmo. Vamos ver aí o desenrolar dessa situação. Você lembra da entrevista do Valdemar? Entrevista polêmica. Falando lá que todo mundo recebeu algo assim. Para bom entendedor, as palavras... Eu até comentei, falei, cara, o que o Valdemar falou é que assim como lá na rede social, bate-papos entre juristas que apresentam interpretações sobre uma coisa, outra, etc. Tentam apresentar caminhos. O Valdemar falou, isso aí todo mundo meio que comentava. Mas, no Brasil, a turma da esquerda não deixa a bola pingar. Eles chutam pro gol. E aí o líder do PT no Senado, que é o Cantarato, ele acionou Valdemar, né, junto ao Supremo. Fabiano Contarato pediu ao Supremo que investigue o Valdemar sobre a circulação de minuta golpistas entre membros do governo e pessoas do entorno de Bolsonaro. Em entrevista ao Globo, Valdemar afirmou que recebeu várias propostas e que havia propostas de decreto golpista na casa de todo mundo. O pedido do senador foi destinado ao ministro que já está vendo em todos os casos. O Valdemar podia passar, né, sem essa. No vídeo onde ele comentou sobre isso daqui, eu falei, gente, eu acho que a coisa não tende a, ser rejeitada pela PGR. Até pelo tom, que eu falei, trouxe aqui esse carinha de esquerda, que era o repórter Renato, e falou, gente, isso aqui é de praxe. Eu achei difícil. Eu ainda falava, gente, dia 1º agora o pessoal vai tomar posse. Aí nesse momento vai suspender a posse, faltando 3 dias. Se fosse antes, no auge da confusão do dia 8, mas agora... Só quem fala agora do dia 8 tá a imprensa e nem mais tão importante assim. Até o foco da imprensa nesse momento é a cobertura da eleição da Câmara e do Senado. Acho improvável. Tanto que, PGR defende o arquivamento de pedido de advogados contra a posse de deputados bolsonaristas. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, ele afirma que o pedido não apresentou elementos que justifiquem a abertura de inquérito contra nenhum dos 11 citados. É óbvio que caso surjam novos elementos que indiquem que os parlamentares concorreram para os crimes, serão investigados e eventualmente processados na forma da legislação em vigor. Se aparecer, mas não tem. Né? Crime de quê? Quem entrou com esse pedido foi a turma do Prerrogativas. Quem quer se aproveitar também desse hype do momento, né? O clamor por respostas, não é só o Flávio Dino, é o senhor Renan Calheiros. Renan quer anexar pacote antigolpe de Dino à PEC da defesa da democracia.
Renan Calheiros comentou na sexta o chamado pacote antigolpe, né, que foi apresentado pelo Flávio Dino, e disse que qualquer aprimoramento democrático é bem-vindo. Muita democracia mesmo. Na sequência, ele afirmou que as propostas do Flávio Dino são complementares à PEC e aos projetos que ele apresentou em novembro do ano passado, logo após a eleição e dos protestos, né, que foi batizado de pacote de defesa da democracia. Batizado por quem eu não sei. Porque quem olha aquilo ali e fala que é da democracia, sei lá, o Estado democrático do autoritarismo brasileiro, só se for. Pela conexão dos temas, acho que devem tramitar conjuntamente. As propostas do ministro do governo Dilma têm como objetivo endurecer a legislação sobre crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito. Esse é do Flávio Dino. Se você atuar contra o Estado Democrático de Direito, vai rolar isso, isso, isso e isso. Já do Renan, é um pouquinho mais amplo. Já a proposta do Renan, que obteve o número necessário de assinaturas, amplia o poder do Supremo em infrações contra o Estado Democrático de Direito, destinando a eles a atribuição exclusiva de julgar atos contra a democracia. Ele também apresentou 5 projetos de lei que definem o crime de tolerância política. A turma falou que você, se isso for aprovado, vai ficar proibido de criticar político, né? Que tudo vai ser intolerância política. Ai, você é intolerante. Você tá vendo que não é nem violência, nem ofensa, nada. É intolerância. Você não tolera a ideologia do amigo. Já pensou, né? Então, vai ficar meio difícil de fazer algumas críticas. E o pacote do Renan também veda a indicação de militares da ativa ou da reserva para chefiar o Ministério da Defesa. Chefiar as Forças Armadas não pode ser, mas de jeito nenhum, militar, nem na ativa, nem da reserva. Vai entender, né? É como se o cara se aposenta, o cara não é mais militar, não é nada, e ele não tem os mesmos direitos de um cidadão comum. Vai entender, mas é o pacote do Renan. E acrescenta a participação de agente público em manifestações de caráter político partidário, ostentando a condição de seu cargo ao crime de abuso de autoridade, entre outras medidas. Aí, para minha surpresa, a Folha de São Paulo ontem solta mais um editorial falando o seguinte: pacote temerário. Não se pode usar ataque a Brasília para aprovar leis repressoras às pressas. A Folha de São Paulo, ela se coloca a favor do PL 2630, do PL das fake news. A crítica deles é porque a turma está atropelando a discussão. Querem impor via MP. MP é o seguinte: o presidente assina, tá valendo. Atropelou. Não tem Congresso pra quê? Assinou a medida provisória, tá valendo. É isso que a Folha de São Paulo é contra. É a favor da 2630. Eles querem regulamentação. Tratando-se de um presidente que insiste em propagar a tese partidária farsesca, segundo a qual houve golpe de Estado no impeachment da Dilma, conduzido pelo Legislativo e pelo Judiciário, deveria estar claro o perigo de lidar às pressas com direito à pluralidade de opiniões. Quem também criticou a questão aí, que é golpe, o que a Dilma vem sofrendo, é a turma do Estadão. Ó. O Lula da Frente Ampla está cada vez mais claro, era só um personagem inventado pelo marketing político. O Estadão faz parte desse marketing político. O Estadão trabalhou e escreveu, lançou, né? O Estadão não existe enquanto ser humano para escrever matéria, mas foram lançadas no Estadão inúmeras matérias que corroboram que o Lula, nossa, era o pai fundador da democracia, sabe, atual, descendente dos gregos, carregou a democracia nas costas, sei lá, o cruzamento aí de Sócrates com Platão, é o Dilma. Aí agora não, era uma farsa que eles ajudaram a escrever e criar. O Brasil precisa de entendimento sobre suas prioridades e clama por uma condução altiva e responsável, que não está tendo. Ao insistir em chamar de golpe o impeachment constitucional de Dilma, Lula investe no rancor, como sempre fez, mas o momento do país clama por um estadista, que toda a direita avisou que ele não seria. Mas não adianta falar, né? Mas as coisas ficam piores. As coisas ficam piores. Grave esse final, né? Precisa de um estadista. Antes de falar do estadista, o comandante do Exército se reúne com o Dilma no Planalto e diz estar comprometido
em punir culpados por atos golpistas. A turma gosta de uma punição, né? A turma que tanto falava que o Brasil prende demais, agora eles querem punir como nunca. Lula, segundo o presente no encontro, se disse satisfeito e afirmou que acredita no trabalho de Paiva. Acho que é tudo que a gente precisa saber. O cara que tá lá agora tem o grande apreço do presidente da República. O presidente da República está satisfeito. O presidente da República que não goza, né, de muita, sei lá, simpatia das forças, ele está extremamente satisfeito com Paiva, o Tomás. Qualquer militar ou civil, ninguém está acima da lei, diz o comandante do Exército após a reunião com o Alckmin. Tá vindo aí, tá doido pra punir os outros. Aí a Folha de São Paulo solta nota falando o seguinte: Justiça Militar é acionada no Supremo por supostamente omitir áudios da ditadura. Todo mundo tá aproveitando o clamor do momento para escavar coisa de 50 anos atrás. Tanto que essa matéria saiu anteontem, a gente ia comentando no vídeo de ontem. O Ministério Público Federal cobra cumprimento de decisão que proibiu o governo de celebrar o golpe militar. Não pode celebrar 64. O MPF do Distrito Federal enviou nesta quinta à Justiça Federal um ofício cobrando o cumprimento de uma decisão do ano passado que proibiu o Ministério da Defesa e o governo federal como um todo de divulgar qualquer mensagem celebrando o golpe de 64. Para algumas pessoas não foi um golpe, para outras foi. Vai entender, né? Enfim, não pode. O Ministério Público Federal não quer, mas de jeito nenhum. Proibida por lei, politização avança nas forças em meio a sinais de impunidade. Você vê, ó, o Globo, o consórcio quer punir, vigiar e punir. Aí o Globo fez um levantamento e descobriu 18 militares da ativa. Sabe o que eles estão fazendo? Eles usaram os seus perfis pessoais nas redes sociais para tecer comentários políticos nos últimos anos. Tem que ser punido. Golpistas tem que ir pra cadeia, rapaz. Cadeia. Eles, ó, só um desses casos, porém, virou processo na Justiça Militar. O do Major João Paulo da Costa Araújo Alves, do Piauí, que chegou a ser preso em maio de 22, após ignorar reiteradamente as reprimendas de superiores. Solto dias depois, aguarda julgamento. Cadeia. Você não gosta de ficar na internet aí falando de Bolsonaro? A matéria fala, eles apoiaram Bolsonaro, viu? Fizeram postagem na rede social apoiando Bolsonaro. Tem que tomar uma cadeia. Turma tá com sangue no olho. A mesma valentia, por outro lado, a imprensa não tem na hora de falar de determinados temas. Ontem, aqui a notícia, a Justiça determinou recontratação de cubanos dos mais médicos. Decisão do TRF1 prorroga contratos do programa Mais Médicos. Juiz cita emergência de saúde e Yanomami. Obviamente, o governo Dilma prontamente falou sim. Daremos celeridade à análise de recontratação de cubanos. Pode ficar tranquilo. Vamos dar toda a pressa necessária. Aí no início da matéria diz, ó, a pasta aguarda ser notificada formalmente da decisão tomada na noite dessa sexta-feira pelo desembargador Carlos Brandão. A partir disso, mais de 1.700 cubanos poderão voltar à ativa. A CNN, a associação que defende os médicos cubanos, afirmou que a decisão corrige uma injustiça e observa o caráter humanitário do projeto. Menos mal, a matéria da CNN e outras matérias relembram, né, a injustiça que ocorreu no passado. Vamos ver como foi injusto. Muitos retornaram para Cuba e outros assumiram empregos de motorista e em canteiro de obras para continuar morando no Brasil, onde construíram família. Em 2018, após vencer as eleições, olha só, não era nem presidente. Só tinha vencido. Bolsonaro anunciou que queria rever o programa Mais Médicos. Qual é a injustiça que Bolsonaro queria fazer? Entre outros motivos, devido à destinação de recursos que iriam para Cuba. Bolsonaro queria garantir que o salário ficasse com o médico.
Mas é um miserável, rapaz. Bolsonaro é injusto demais. Queria que o salário ficasse com o médico e não com o governo cubano. Na ocasião, o governo cubano se opôs e anunciou que iria retirar os médicos do Brasil. Mas como o Bolsonaro é injusto, hein? Querendo dar dinheiro pro trabalhador, em vez de dar dinheiro pro governo dos outros. Ah, Bolsonaro, é um miserável, é um fascínora. Absurdo. Além disso, Bolsonaro queria também que eles fizessem um exame, uma espécie de revalida, para provar que eles realmente têm conhecimento na área de medicina e tudo mais. Mas se oporam. O governo cubano se opôs. Agora voltou. Agora o amor venceu. O amor venceu, gente. Sobre o Yanomami, só para comentar aqui, porque saiu na Folha de São Paulo. Folha noticia que um deputado venezuelano disse que os Yanomamis desnutridos vieram de seu país para o Brasil. Aí fala, ó, deputado na Assembleia Nacional da Venezuela, Romeu Guzamana, afirmou em postagem em rede social que indígenas da etnia Yanomami com sinais de desnutrição no Brasil são refugiados da fome no país vizinho que cruzaram a fronteira. A versão, sem respaldo entre autoridades brasileiras e especialistas, foi sendo difundida por opositores do regime do Maduro. Abre aspas. Denunciam a grave desnutrição de nossos irmãos indígenas Yanomamis do estado Bolívar. Cruzaram ao Brasil em busca de comida, outra violação dos direitos humanos indígenas por culpa do regime de Maduro. Escreveu ele, que é do partido Vontade Popular, o mesmo do Juan Guaidó. Na postagem, ele incluiu a foto de uma idosa Yanomami que morreu por desnutrição no último domingo. Quem está aí comentando a verdade, não sei, né? Foi o que ele falou, você vê, não tem respaldo entre as autoridades brasileiras, né? Do governo Dilma e os especialistas, que a grande parte também fazem um L. Continuando, antes de falar do MST, falar um pouco de comunicação. Você vê a grande preocupação da turma atualmente, né? Novo presidente do EBC... novo presidente diz que EBC não adotará linguagem neutra. Por enquanto. Houve críticas fortes, mas houve também muitos elogios. Recebemos muita gente elogiando, aplaudindo e até decepcionados porque já deixamos claro que não vamos usar a linguagem neutra enquanto não houver um debate maior, uma decisão maior por parte do governo. Olha só, será mesmo? Mas tá aí, né? Tá fazendo questão de destacar todo o apoio recebido. Aí, o Globo soltou uma nota que prontamente foi respondida. A nota foi 3 da tarde, 9 da noite já tinha uma resposta. Governo Dilma mantém TV Brasil como emissora chapa branca. O Bernardo Melo Franco dizia que tinha uma promessa de campanha que era desfazer a fusão da TV Brasil com a antiga NBR. A medida transformou a emissora pública num veículo chapa branca destinado à propaganda presidencial. Ele disse que na sexta-feira o canal aberto interrompeu o desenho animado O Show da Luna para transmitir a reunião do Dilma com governadores. Dias antes, a série Detetives do Prédio Azul deu lugar ao discurso na cúpula do CELAC. 9 da noite, já estava aí, né, o desgoverno em campo. Ó. Indicando a presença da EBC, o jornalista Hélio Doyle entrou em contato e disse que a fusão em TV Brasil e NBR será desfeita. Brevemente voltaremos a ter um canal de TV pública e outro de TV governamental. E o que você relata não mais acontecerá. A comunicação do desgoverno não é perfeita. Tanto que o Paulo Pimenta já está puxando a orelha. Mas uma coisa não dá para negar. Não é sobre se comunicar bem ou mal. Mas quando tem algum tipo de crise, você vê que a esquerda, quando está no governo, responde assim de uma forma muito mais rápida. Muito mais rápida. Lembra a quantidade de vezes que começava uma crise, o governo apanhava 1, 2, 3, 4, 5, 20 dias, a crise terminava, aí depois alguém respondia. A demora de uma resposta, assim, bate pronto, era de doer. Tanto que muita gente criticava na época a Second, né? Nossa senhora. Muita gente vai criticar bastante, porque fala, cara, pô, essa resposta também vinha pro Bolsonaro. O Bolsonaro aparecia lá em campo, né? No cercadinho, alguma entrevista, ou postava em suas redes sociais para dar uma resposta. Ou então em sua live de quinta-feira. Isso foi esperar.
A boa vontade dos ministérios, meu amigo, era de doer. Mas como também nem tudo são flores, na turma da esquerda, o Paulo Pimenta andou puxando a orelha. Ele reclamou que as redes sociais dos ministérios não estão promovendo devidamente o desgoverno. Querem muito mais empenho. Tem que mostrar que estamos vivendo na Disneylândia. E aí, segundo Paulo Pimenta, estão muito preocupados em divulgar individualmente suas realizações. O ministro deu como exemplo um episódio que lhe desagradou especialmente. Ele esperava que todos compartilhassem o vídeo do Dilma descendo a rampa do Planalto com os governadores após a reunião do dia 10 de janeiro. E praticamente ninguém fez. Ninguém tá nem aí no final do dia, né? Turma que tá nos ministérios que não é de esquerda pra valer, tá preocupado com o lado deles. Tu acha que a turma do MDB, do PSD, do União Brasil, por mais que tenha ministério, quer ficar fazendo L publicamente todo o tempo todo pra ficar com essa pecha de petista? Não, quer o espaço, quer o cargo. Quer o cargo. E só pra falar de comunicação rapidamente, eu acho que esse é o tipo de nota que a turma do PT espera, né? A turma do governo, e adora quando a imprensa solta. Você lê a manchete fala, ó, Bolsonaro perde prestígio na PF. Ela não colocou umas aspas, né, em prestígio. Aí você vai ler a nota. Uma das primeiras medidas da nova direção da PF foi deixar de seguir o perfil de Bolsonaro no Twitter. A ordem agora é que a conta da corporação na rede social só siga perfis institucionais. Nossa! Houve mudança na cúpula, né? E são mudanças políticas. Será que Bolsonaro perdeu prestígio na PF ou uma decisão política de uma ala à esquerda mandou parar de seguir? É uma coisa que é tão simples, mas a imprensa ela tem que pegar para criar algum tipo de confusão, para vender e mostrar, olha só, Bolsonaro perdeu prestígio. Eles não conseguem tirar Bolsonaro da cabeça. É inacreditável. Inacreditável. Vamos voltar a falar da comunicação da esquerda. Tô eu lendo uma Veja ontem e aí eu vi essa nota. Secretária de Diálogos do Dilma coordenou depredação da fazenda do Temer. Eu falei, não é possível, rapaz. Não é possível. Sem Terra protestavam contra o processo de impeachment da Dilma, que o atual governo continua insistindo em chamar falsamente de golpe de Estado. Aí o Hugo Marques fala que a secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Presidência, a coordenadora nacional do MST, Kelly Mafor, liderou pessoalmente em 2016 a depredação da fazenda do coronel João Batista de Lima Filho, amigo do então vice-presidente, o Michel Temer. A invasão, coordenada pela Kelly, não foi para conquistar novas áreas para a reforma agrária. A fazenda era produtiva e os sem terra sabiam que não poderia ser desapropriada. Foi uma invasão política para denunciar o que o MST chamava, e hoje o presidente Lula ainda chama, de golpe contra Dilma. Aí fala o seguinte, a fazenda invadida não pertencia ao Michel Temer, mas isso não importava. A ocupação dessa fazenda é para denunciar a intervenção do agronegócio na articulação do golpe. Estamos aqui para denunciar as ligações escusas de Michel Temer com o proprietário da fazenda e sua empresa de fachada para arregimentar propina, disse na ocasião a líder do MST. Que ela estava na frente de um batalhão de mais de 1.000 pessoas, que chegaram à fazenda do Temer, né, entre aspas, com 33 ônibus, com ar-condicionado, 20 automóveis e escolta feita por motocicletas. Imagina! Um dos manifestantes deu um tiro, furou a placa da entrada da propriedade, intimando os funcionários. Em meio a ameaças e rojões lançados pelo Sem Terra, os funcionários da fazenda tiveram de entregar seus celulares para o MST. O resultado da invasão foi narrado em uma denúncia-crime apresentada à polícia. Além de várias pichações, os Sem Terra depredaram veículos da fazenda, furtaram máquinas e ferramentas, mataram os animais e destruíram portas e janelas e espalharam excrementos em cobertores, travesseiros e camas das duas sedes da fazenda. Muito amor. Uma reportagem da Veja publicada nesta semana mostra que o MST quer se distanciar desse passado.
Aí eu fui dar um Google, né? Para entender um pouco mais sobre esse passado. 9 de maio de 2016. Folha de São Paulo. MST afirma que ocupou fazenda em São Paulo que seria ligada a Temer. Fizeram isso para denunciar as conspirações golpistas do Temer. A nota afirma ainda que a fazenda não está em nome de Temer, mas que o vice-presidente circula pelo local e é o verdadeiro dono do lugar, de acordo com moradores da cidade. Abre aspas. Este foi um QG do golpe. Estamos aqui para denunciar as ligações escusas do Temer com o proprietário, disse a Kelly, que na época era da direção nacional do MST. Aí, em outra matéria, aqui que é bem interessante. Após posse de Temer, MST mantém invasão de fazenda em Duartina, no dia 12 de maio. De acordo com o MST, a invasão prosseguirá porque ela também tem conotação política, o que difere de outras ações desencadeadas pelo movimento. Membro da direção nacional do MST, a Kelly, disse que há uma relação escusa entre Temer e Lima, dono de uma empresa de fachada, para arregimentar a propina. Para e pensa. Um presidente assume, aí os apoiadores do ex-presidente, né, foi destituído, invadem, caminhão, carro, etc, tudo mais. Cara, a Folha de São Paulo não tá chamando ninguém de terror, tocando terror, não chama. Não chama de golpista. Trata com a maior naturalidade. Ninguém tá falando de lei para a proteção do Estado democrático de direito. Ninguém tá falando nada disso. Você vê como as coisas mudam, né? Só para mostrar, assim, a imparcialidade da imprensa. O que aconteceu dia 8 foi um absurdo. Absurdo. Mas talvez parte do que a imprensa também relate no passado é um grande absurdo, né? Parece que não tem... Parece não, né? Dá para notar a diferença de tratamento quando é com a esquerda e quando é com a direita. Já era meio que esperado. E aí o Evandro Eboli, que escreve na coluna do pai do Guguinha Noblar, o Ricardo Noblar, ele fala, ó, com Lula de volta, MST fala pela primeira vez em ocupar latifúndios. Num texto ao povo brasileiro batizado a Carta de Lusiânia, cidade de Goiás a 50 quilômetros de Brasília, o movimento critica o agronegócio, que precisa ser enfrentado e que concentra terras, destrói a natureza, promove o desmatamento e nos envenena com agrotóxicos. E dizendo que esse modelo não paga impostos e produz apenas commodities, não alimenta o povo. O texto tem 57 linhas e no seu final o MST volta a defender a ocupação de terras como a saída para a reforma agrária. Abre aspas. Viva a luta por reforma agrária popular. Viva o direito legítimo dos povos em ocupar os latifúndios e romper as cercas da destruição. Seguiremos pisando ligeiro rumo aos 40 anos do MST. No governo Bolsonaro, eles não tinham essa mesma coragem, né? A coragem voltou de um jeito assim, sem igual, para a turminha do MST. Vai entender. Fala, não é boa, não. Voltar a ocupar, fazer aquilo outro. Cara, eles falam tanto de reforma agrária. Falam tanto. Teve algum governo que entregou mais títulos de terra do que o governo Bolsonaro? Foram mais de 410 mil títulos. Onde mais de 80% ficou com a mulher. Porque o homem, às vezes, né? Faz umas besteiras. Vai no bar, bebe todas, aposta. A terra que ele tem. A mulher não vai fazer uma besteira dessa. Mais de 410 mil títulos de terra. Não, reforma agrária. Quem fez reforma agrária foi o Bolsonaro. Se essa turma se preocupasse com reforma agrária, não era de esquerda. Mas aqui tudo bem. Aqui é a democracia. Aqui a imprensa segue de olhos fechados. De olhos fechados. Eu adoro essas matérias que saem na imprensa, tipo essa do Thomas Trauman. Que pra criticar o Lula, eles têm que falar de Bolsonaro. Eles têm que falar que, na verdade, o Lula está bolsonarizando. Aí fala assim, ó. Lula e o cercadinho. O presidente comete o mesmo erro de Bolsonaro. Aí com as queixas do Trauma. Em termos políticos, o 8 de janeiro foi a oportunidade mais importante para o Dilma, né? Mais importante das suas eleições.
Ele disse que o golpismo inaceitável abriu ao presidente uma janela de boa vontade que lhe permitia ampliar sua base de apoio, não apenas no mundo político, entre congressistas e governadores, como também na sociedade. Quando discursa, porém, o Dilma segue falando apenas aos seus eleitores à esquerda. A defesa de uma moeda comum com a Argentina, que tem chance zero de sair no papel nesse governo, foi um gesto de apoio a Alberto Fernandes. O motivo é fútil. O que é que Lula ganha com essa retórica? Ele agrada aos eleitores que guardam mágoas da expulsão do PT do poder e que votaram por um desgoverno de esquerda, muito mais à esquerda do que Lula jamais será. Assim como Bolsonaro, por 4 anos, Lula fala para seu cercadinho. A tática política é de engajar os eleitores à esquerda, é um momento que sua legitimidade é questionada por uma oposição golpista. Na prática, Lula coloca o eleitor moderado diante de um dilema: ficar ao seu lado, apesar dos arroubos retóricos, ou ficar do golpismo. Você vê, né? No Brasil só tem 2 opções: ou você está com Lula, ou você está com golpismo. É um maniqueísmo sem igual. Também não podia vir diferente. Thomas Trauma sempre faz questão de frisar: foi o ex-porta-voz da Dilma Rousseff e ex-assessor do Palocci. Então não espera uma crítica contundente do Lulinha, né? Ele não vai falar nada. Só para, antes de avançar, falar de Bolsonaro, os erros de Bolsonaro. Bolsonaro errou? Errou. Qualquer pessoa erra. Mas falar que Bolsonaro passou 4 anos falando pro seu cercadinho, eu acho que é uma grande desonestidade da imprensa. A quantidade de falas que foram distorcidas, assim, de forma absurdas, não está no gibi. Uma das mais clássicas foi... Não foi nem uma frase, né? Foi pegar Bolsonaro e falar que ele estava imitando, né? Debochando da pessoa sem ar. Quando, na verdade, Bolsonaro estava criticando a política do Mandetta. Diz, não, fica em casa, depois... Não, irmão. Fica em casa, depois... Quando tiver sem ar, vai procurar o médico. Bolsonaro estava criticando isso, falando que desde o início as pessoas deveriam ir atrás de médicos. Desde o início. A imprensa distorcia. Foram inúmeras falas. Inúmeras falas. Aí querer falar que é a mesma coisa? Quando foi que Bolsonaro defendeu assim algum projeto que deixou o país chocado? Ah, já sei. Quando Bolsonaro defendeu que o Brasil entrasse para uma aliança que defenda a vida desde a concepção. Aí foi, meu Deus! Bolsonaro é a favor da vida. Bolsonaro é contra os direitos reprodutivos. É o que a esquerda fala, que nome bonitinho, né? A favor do meu corpo, minhas regras. É umas coisas assim que são absurdas. Qual foi o projeto de lei que Bolsonaro aprovou que... Meu Deus! A democracia agora vai acabar. Qual foi o projeto de lei? Tem nenhum. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Totalmente diferente essa comparação. Cercadinho. O que ela tá falando são coisas assim absurdas que ninguém concorda. Ninguém concorda. Ninguém concorda. Aí vem, ó. Mercado financeiro fica apreensivo com Petrobras e relações comerciais do Brasil. Mas é óbvio. Moeda comum. Prate na Petrobras. Você que já vem aqui que tem o da Petrobras, o Gabrilli, podendo voltar. O Estadão segue na mesma linha, ó. Ruídos no primeiro mês de governo geram uma guerra de guerrilha com investidores. Primeiro mês. Não é no 6º mês, não é com 2 anos de governo, é no primeiro mês. Estamos no dia 29 de janeiro e o clima no país segue pior do que nunca. Pior do que nunca. Governo avalia se José Gabriele, acho no final, não é Gabriele, pode voltar a exercer cargo público, dizem fontes. Gabriele é o ex-presidente da Petrobras, que foi condenado em 2017 pelo TCU, pela compra de Passadena. PT tá vendo, né? Se pode voltar. PT na Petrobras. Tem como dar certo? Fizeram L, né? E chegando aqui à reta final. Isso aqui eu vou deixar pra comentar depois, porque tem essa e tem essa aqui do Boulos, que eu queria comentar umas coisinhas que envolvem a disputa pela prefeitura, a gente já tá falando sobre isso. Esse pra comentar amanhã, a gente fez com a questão do desgoverno. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, posta no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pedido na descrição. Compartilha esse vídeo, é uma coisa que eu te peço mesmo, assim, se der de coração, manda aí pra alguém. Fala assim, cara, vamos dar aqui uma olhada. Traz as pessoas para acompanhar a política como um todo. O que foi que eu falei a questão da eleição da presidência do Senado? A população brasileira ainda carece de acompanhar minimamente o que acontece em seu país.
tem um entendimento mínimo de como as coisas funcionam. Quanto mais pessoas entenderem tudo o que se passa no nosso país, mais fácil a gente conseguir avançar com diversas coisas. E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!